cerimônia. Pedimos aos presentes para que, ocupando seus lugares, já coloquem seus celulares em modo silencioso. Façam fotos e vídeos, claro. A OAB, Seção de Santa Catarina, Subseção de Balneário Camboriú, se sente grata e honrada com suas presenças. Damos início à cerimônia de abertura do evento Quarta na OAB. Edição Violência contra a Mulher, Atendimento Ininterrupto e Humanizado, realizado pelas comissões de Combate à Violência Doméstica e Comissão de Ciências Criminais e Segurança Pública. Para isso, vamos fazer então a composição da mesa, ao que daremos uma salva de palmas ao final. Convido então o Dr. Rodney Jorge dos Santos, presidente em exercício da OAB, Seção de Santa Catarina, Subseção de Balneário Camboriú. Doutora Alessandruna Radaelli, secretária-geral da OAB, Seção de Santa Catarina, Subseção de Balneário Camboriú. Doutor Ramon Henrique Massaneiro, tesoureiro da OAB, Seção de Santa Catarina, Subseção de Balneário Camboriú. Doutor Chames André Pietro de Oliveira, conselheiro da OAB, Seção de Santa Catarina. Doutora Patrícia Nicodemos Valenzuela, conselheira da OAB, Seção de Santa Catarina. Doutora Bruna de Moraes Santos, delegada da CAASC de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Representando a coordenação do evento, doutora Ivani Drachenberg, presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica. E doutor Guilherme Gotardi, presidente da Comissão de Ciências Criminais e Segurança Pública. Igualmente, convido os nossos ilustres convidados de honra do evento e da noite, doutor Giancarlo Rossini, delegado regional de Polícia Civil, doutora Ruth Hern, delegada da DPCAM de Balneário Camboriú, doutor Igor Siqueira Araújo, delegado da DPCAM de Balneário Camboriú. Registro ainda, presente em nossa audiência, com os maiores nobres cumprimentos, a presença da presidente licenciada, doutora Emanuele Moraes Ormenese Carnevale. Agradecemos e registramos a presença de demais autoridades que nos prestigiam essa noite. Por esse motivo, pedimos honrosamente que se sintam todos como se citados nominalmente nessa cerimônia. Em tempo, o Dr. Márcio Pano, que chegou depois, seja convidado a participar da mesa, coordenador das comissões de Balneário Camboriú. E a todos, uma salva de palmas. Assim, para assumir a formalidade dessa cerimônia, em nome da presidência da OAB, Seção de Santa Catarina, Subseção de Balneário Camboriú, está com a palavra o Dr. Rodney Jorge dos Santos. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento na mesa as autoridades da OAB já nominadas, no cerimonial. Cumprimento especial aos convidados da noite. Dr. Giancarlo Rossini, delegado regional de polícia. Doutora Ruth Hern, delegada da DPCAM. Doutor Igor Siqueira Araújo, delegado da DPCAM. Com licença, se o microfone já está... Na plateia, né, os ilustres advogados, os demais convidados, cumprimento da nossa querida presidente licenciada, doutora Emanuele Carnevale, que oportunizou com que eu pudesse estar exercendo a presidência nesse momento. A OAB fica orgulhosa e agradecida da presença de todos, porque um evento especial como a gente vai ter aqui hoje, ele faz parte de um sistema de eventos que vão acontecer todas as quartas-feiras. Depois, os demais membros da OAB vão falar a respeito. Mas dizer que a nossa OAB ela está inteiramente à disposição da sociedade, porque o advogado é integrante da sociedade e é a ponte entre o cidadão e o Estado, aqui representado pelas autoridades. Então, esse evento vem premiar esse contato que a gente tem, a credibilidade que a OAB goza na sociedade, com a presença dessas ilustres autoridades. Então, declaro aberta a sessão e passo a palavra agora para o cerimonial. Com a palavra, em nome da diretoria do evento, doutora Alessandruna Radaelli. Boa noite a todos. É um prazer estar com todos vocês. Eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente em exercício. Em nome dele, eu cumprimento a nossa diretoria. Saudar a nossa querida presidente licenciada, a doutora Emanuele, que também veio nos prestigiar. O nosso conselheiro estadual,
e os nossos convidados, os doutores, doutora Ruth, doutor Ícaro e o doutor Gian. Hoje estamos fazendo mais um evento, então, da quarta na OAB. É um evento que foi estruturado no intuito de trazer todos os eventos realizados aqui para um dia específico, para que se fosse conhecido, então, como uma data de encontro, que todos possam estar vindo e prestigiando a casa, que é de todos, né? Não só dos advogados, mas também da sociedade, da comunidade em geral. Foi uma ideia trazida pelo nosso presidente em exercício, Dr. Rodney, e acompanhada pelos demais diretores, no intuito de se aproximar realmente, trazendo sempre conhecimento jurídico, trazendo temas importantes para a comunidade e aprimorando, então, sempre o conhecimento de todos. Hoje, seguimos... o lançamento foi na quarta-feira passada e queremos criar uma tradição. Então, gostaríamos de convidar todos para que sintam-se sempre convidados a estar nas quartas da OAB. Muito obrigada e um bom evento para todos nós. Com a palavra, em nome da coordenação do evento de hoje, a doutora Evani Drachenberg. Boa noite a todos. A Comissão de Combate à Violência Doméstica e a Comissão de Ciência Criminal e Segurança Pública têm a honra de trazer à Casa dos Advogados a discussão desse tema tão atual e de suma importância, não só para nós, operadores de direito, mas para a sociedade como um todo. É muito bom termos delegados atuantes em desenvolver esse atendimento humanizado às vítimas de violência doméstica, que historicamente não tinham coragem para denunciar seus agressores. E que vemos atualmente são profissionais engajados na causa, que transformaram um ambiente hostil em um ambiente acolhedor. Obrigado, doutores. Em ato contínuo, convidamos as autoridades da mesa para que se dirijam às cadeiras reservadas na plateia, de onde poderão assistir com mais conforto às palestras desta noite, e que permaneçam na mesa os organizadores e convidados de honra da quarta na OAB, edição Violência contra as Mulheres, atendimento ininterrupto e humanizado, passando a ministrarem as palestras da noite, para o que peço a partir de agora atenção e uma salva de palmas. Boa noite. Então, eu passo a palavra aos nossos convidados de hoje, doutora Ruth, doutor Igor, doutor Giancarlo. Estão com a palavra aí. Pode iniciar. Bom, boa noite a todos. Muitas pessoas aqui eu já conheço, né, que a gente se encontra aqui nas reuniões da OAB, também lá na Delegacia da Mulher, né? Muitas e muitos de vocês costumam ir até lá nos atendimentos, né? Fazem um atendimento lá do OAB por Elas também. Então, eu devo dizer assim que eu me sinto bem confortável estar aqui, sempre muito bem recebida, muito bem acolhida. Mais uma vez, agradeço por esse convite. Aos que não me conhecem, né? O meu nome é Ruth Hans, sou delegada de polícia há 25 anos. 15, 16 anos já atuando aqui em Balneário Camboriú e na DPCAM. Na verdade, né, doutora, isso aqui não é uma palestra. A gente veio aqui bater um papo, porque eu acho que é de uma maneira assim, mais informal, né, interativa, né, com as perguntas que vocês talvez possam ter, os questionamentos, que a gente vai fazer com que se compreenda todo esse universo complexo que é o atendimento que a gente faz às vítimas de violência doméstica. A DPCAM aqui de Balneário Camboriú, situada lá na Marginal Oeste, presta um atendimento, eu acredito assim que de excelência, e que ela até é usada como modelo em muitos casos no que se refere aqui em Santa Catarina para outras delegacias em outras comarcas que, né, tenham a Delegacia da Mulher e que busquem um atendimento diferenciado.
Acredito que há 4 anos, né, delegado Jean, aproximadamente, nós mudamos a maneira de atender lá na Delegacia da Mulher. Então, antes, a Delegacia da Mulher ela era uma delegacia, como que eu vou dizer assim para vocês, uma delegacia comum. A delegacia do plantão, que atendia aquelas conduções em flagrante, adolescente apreendido, ficava o preso lá, tinha uma mulher com as crianças registrando boletim de ocorrência, já chegava a PM. E só quem trabalha numa delegacia tem noção do que é você receber um auto de prisão em flagrante. A PM, guarda, né, ou quem quer que seja, aquele tumulto do flagrante. Pessoa machucada, mulher agredida, homem também agredido, né? Então chegava tudo aquilo no mesmo espaço onde nós estávamos atendendo as vítimas. Criança, né? Com crimes sexuais, que a gente trabalha, um número bem elevado de denúncias, as mulheres. Então, assim, a gente não conseguia dar um atendimento decente. Porque, assim, 24 horas no plantão, você tem que dar folga para o teu policial outro dia. E essa história de que a Delegacia da Mulher tem que ficar aberta 24 horas por dia, é assim, gente, é um desperdício da mão de obra policial. Porque, assim, às vezes, é um flagrante que dá numa semana, digamos assim, mas você tem que ter aquela equipe de 3 policiais para fazer o plantão, aquele plantão, e depois você tem que dar folga. Então, imagina a quantidade de policiais que nós temos que ter para manter isso. E você não tem um serviço de qualidade. Talvez você tenha uma quantidade, mas a qualidade não. Então, em razão dessa falta de efetivo que a gente tem, e ela é visível no Estado, é visível no país, né? Houve um compactuamento e decidiu-se, então, instalar uma central de plantão policial, lá na Rua Inglaterra. No começo, ela funcionava de outros moldes. A Delegacia da Mulher, então, durante o expediente, né, fazia os seus APFs, as conduções, tal, e fazia seu devido atendimento, né? À noite, final de semana, então, eram feitos lá na CPP. Antes, ainda fazia-se lá. O delegado também tinha que se deslocar de uma unidade até a outra, corre aqui, corre lá, espera aqui para fazer o flagrante. Então, depois se adequou a fazer, então, essa central de plantão, onde as ocorrências seriam encaminhadas todas para lá. E a Delegacia da Mulher, então, começou a trabalhar no horário comercial, né? Das 7 da manhã às 19 horas. Então, a gente, para o público, né, às 8 horas até às 19. Fora ali o expediente interno, às vezes tem que buscar um menor na CPP, que dormiu lá, ou levar alguma coisa assim. Então, os policiais fazem essa demanda. Mas o que a gente observou? A melhora da qualidade do nosso serviço. E isso eu digo aqui, e vocês que são as advogadas que estão lá, é uma casa aberta para quem quiser ver, né? A maneira como a gente está conseguindo atender, fazer o acolhimento das mulheres que chegam lá, né? Então, isso aí deu um resultado excelente, né? A mulher, quando chega lá, ela já tem todo um ambiente voltado para ela, né? Os policiais são treinados já para aquele tipo de caso que vem ali. São encaminhadas, então, para o programa Abraço, que também é um programa de excelência aqui no Estado, que a gente aqui em Balneário Camboriú tem essa facilidade de ter onde caminhar para as mulheres, porque violência doméstica não é só o crime em si. Aquela é o último degrau, onde aconteceu de tudo. Então, se chegou no crime, né? Mas a mulher ela tem que ser atendida nos níveis sociais, né? Encaminhado para programa de psicólogo, de inserir ela no ambiente de trabalho para conseguir também andar sozinha, se livrar da violência doméstica, né? Tem que dar esse suporte para a mulher. Então, com esse novo aspecto da delegacia que a gente criou agora, os nossos resultados foram assim incríveis. A maioria dos nossos procedimentos eles são feitos da maneira digital, os depoimentos são colhidos da maneira, né, presencial pelo delegado de polícia. Então, isso agiliza bastante o nosso trabalho.
E você tem um contato direto já com a vítima ali, quando ela vai pedir uma medida protetiva, já conversa com ela, já tenta fazer com que ela entenda que só aquilo ali não vai resolver a vida dela. Ali é um passo, mas que ela tem que procurar os outros meios para seguir em frente, né? A gente lá tem um setor de psicologia também. Agora tem o psicólogo Ítalo e recebemos agora mais uma psicóloga que está fazendo também esse atendimento e que fazem esse formulário de risco, né? Atendem essas mulheres, encaminham para os programas que é CAPS, dependendo do que a mulher tem, porque tem que fazer uma triagem também, né? Para ela poder seguir ter um norte na vida dela depois da denúncia. Então, assim, ó, hoje, nós estamos, né, no dia de hoje, com 222 medidas protetivas já solicitadas e 477 inquéritos policiais instaurados. Digo para vocês que, assim, ó, 80%, 90% violência doméstica. Os outros que a gente trabalha lá na área do idoso, né, criança, adolescente, que tenha os casos de abuso sexual, né, que vêm as denúncias, primeiro todos eles são investigados, né, e a partir do momento que não tem materialidade e se pode, né, instaurar um inquérito policial, eles são instaurados, mas o grande foco mesmo é a violência doméstica. E uma coisa engraçada, né, o doutor Igor e o doutor Jean também, que já deixo dito aqui, a Delegacia da Mulher está com um conceito que eu fico feliz, porque mulheres de outras cidades vêm aqui, Tijucas. Não, vim aqui na Delegacia da Mulher, mas, senhora, o seu caso é lá em Tijucas. Não, mas lá eu não quero, eu quero ser atendida aqui. Né? É lá de Bombinhas, lá não sei aonde, né? Itajaí, vem aqui para Balneário Camboriú. Então, eu acredito que isso seja, sei lá, o boca a boca, né? A maneira. Claro, né? A gente estava falando antes, nem tudo é perfeito, porque a gente, quando é humano, quando a gente está trabalhando com a população, muitas vezes a pessoa vai lá, quer escutar uma coisa que não é o que ela gostaria, já vai com aquela mentalidade, pode se sentir insatisfeito, né? E falar. Mas, assim, no que tange, no geral, assim, eu acredito que o nível de satisfação das pessoas seja maior do que o de insatisfação. Eu devo dizer que eu muito agradeço ao delegado regional, doutor Jean. Esse começo da mudança de maneira de atendimento se deu em outra gestão, que foi do delegado Davi, mas como o delegado Jean já conhecia das demandas da Delegacia da Mulher, e muitas vezes, até quando eu saía de férias, respondia pela Delegacia da Mulher, ele foi assim, ponta firme nesse sentido de deixar, então, levar com que todas essas conduções em flagrantes fossem para o CPP e realmente deixasse com que a Delegacia da Mulher funcionasse assim, de uma maneira mais calma, receptiva, tanto que você chega lá não vê confusão, né? E o plantão é uma grande confusão, né? Quem recebe preso, quem recebe PM, recebe a guarda, porque você está recebendo aquelas pessoas que estão no momento, né, de que aconteceu o crime, com raiva, falando alto, daí bota a gente na cela. Lá tinha muito adolescente que ficava batendo naquela cela lá atrás, que é minúscula, então aquilo gerava uma confusão tremenda, ninguém se sentia bem. Né? Então, assim, claro, esse atendimento que se diz 24 horas, que hoje em dia se prioriza tanto os atendimentos às mulheres, né? Tem que ter, realmente. Mas como é fácil, né, você fazer uma lei. Vai lá, o presidente senta num dia lá no gabinete dele e fala, eu quero me dar bem com a galera. Vamos botar a mulherada aí que vai ter Delegacia da Mulher para todo mundo toda hora. Tudo bem, muito bem fazer as coisas no gabinete. Mas e lá fora? Na hora de botar isso para funcionar? Ele vai dar o polícia lá para ficar? Mas nós teríamos que ter mais uns 14, 15 policiais, se fosse para ser dessa maneira. E não teríamos esse atendimento humanizado. Sabe? Então, assim, a gente tem que ver o que a gente pode fazer. Nesse sentido, é que se busca maneiras de fazer com que essa lei possa ser implementada, mas do jeito que dá. A mulher não vai ficar desamparada, né? Mas vai ser lá na central de plantão. Claro que tudo demora, né, gente? Porque público não é assim que nem na casa da gente. Eu vou querer fazer uma reforma e amanhã vai dar tudo certo. Não é. Às vezes tu começa lá em janeiro, para em julho o cara dizer, não, esse orçamento teu aqui vai ter que fazer de novo, porque não passou lá na licitação, alguma coisa. Então, tudo demora.
mas com esforço conjunto, né, com as entidades todas contribuindo, a gente vai ter a Sala Lilás agora ali na CPP. Então, já é um ambiente que vai ser para receber essas mulheres, que, de fato, a gente até entende que precisa mesmo, né, e precisava. Mas tudo ao seu tempo, a gente está tentando fazer com que isso aconteça e que elas possam ser bem atendidas e se adequar, então, a essa legislação. Eu vou passar a palavra, então, para o delegado Rossini, e depois, se vocês quiserem questionar, bater um papo, algumas dúvidas que tenham, assim, vocês fiquem bem à vontade, a gente vai respondendo, porque eu acho que assim daí vai ficar mais legal para a gente se entender. Tá bom? Obrigada. Esqueci de apresentar o delegado Igor. Falei tanto. Alô. A doutora Ruth é a titular da unidade, o doutor Igor veio agregar, veio de Videira e está trabalhando agora na DPCAM também. Então, meu nome é Giancarlo Rossini, alguns já conhecem, me conhecem por Rossini. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite à OAB, na presença do presidente em exercício, o Rudinei, a doutora Emanuele, presidente licenciada. Obrigado por prestigiarem nossa instituição, por nos convidarem, porque nós, de fato, pertencemos ao sistema de justiça criminal e atuamos, junto com os outros órgãos de segurança, no combate à violência doméstica. Então, obrigado. E gostaria de já destacar que as portas da Delegacia Regional estão sempre abertas. Já recebi a doutora Emanuele, o doutor Guilherme, demandas, reuniões com temáticas diferentes. A doutora Tatiana, não sei se está aí, que é da Proteção e Defesa dos Animais, também tivemos reuniões. Então, nós estamos sempre abertos para o diálogo e para tentar melhorar o nosso atendimento. E a Polícia Civil ela está sempre à disposição para unir esforços a fim de que a gente consiga recuperar a confiança da sociedade na nossa atividade. Com relação a essa dinâmica que a doutora Ruth explicou, nós entendemos que a Delegacia da Mulher ela tem que ser um ambiente harmônico, um ambiente preservado dessas confusões causadas pelo plantão. Porque as conduções não são só referentes a mulheres vítimas de violência doméstica. A DPCAM ela atende também menores infratores, autores de roubo, furto, tráfico. Então, essa rotina da Delegacia da Mulher ela era muito prejudicada com essas interrupções causadas pelas conduções dessas ocorrências em situação de flagrante. E eu acredito que a mulher, no momento em que ela foi agredida, ela está numa situação tão abalada que se tiver um local adequado de acolhimento, ela não está preocupada se ela está indo para a CPP ou se ela está indo para a DPCAM, desde que a CPP tenha condições de acolher o local específico. Esse local é a Sala Lilás, que estamos já em fase de acabamento. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o meu amigo e meu irmão, Antônio Roberto da Veiga, que é a pessoa que está fazendo com que os empresários e outras sociedades civil organizada nos ajude com a Sala Lilás. Depois nós temos um vídeo para mostrar. Então, assim, as pessoas falam que Balneário é a Dubai brasileira, o pessoal do executivo não gosta, porque não quer que comparem, que nós tenhamos uma identidade, né? Mas nós vamos ter uma Sala Lilás de acordo com o padrão da cidade. Quer dizer, eu acho que vai ser a Sala Lilás mais bonita do estado. Então, assim, nós vamos ter o local físico, nós vamos ter que investir também na capacitação dos policiais, porque não adianta ter um local de acolhimento e não ter quem atenda, né? Então, isso tudo a gente está pensando, mas são situações que demoram, né? O órgão público a gente tem um pouco de dificuldade, nós só estamos conseguindo executar esse sonho em virtude da iniciativa privada que está nos ajudando. Porque se fosse depender as celas, o Ministério Público entrou com ação civil pública para interditar as celas. Faz 2 anos que eu pedi a reforma das celas. E está tramitando, faz licitação da deserta, junta no outro processo e assim vai. Se não é também a sociedade civil organizada a nos ajudar, eu não conseguiria reformar as celas. Então, assim, eu não entendo muito de Delegacia da Mulher, eu estou há 3 anos na Delegacia Regional. A minha missão como delegado regional é proporcionar condições para que eles desempenhem a missão deles. Então, como a doutora Ruth falou, a Delegacia da Mulher é um exemplo no estado, a Delegacia de Balneário Camboriú. Nós temos 32 delegacias DPCAMs em Santa Catarina. Quando eu entrei na polícia, eu trabalhei em Blumenau em 96, lá tinha a Delegacia da Mulher.
não era a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Ela teve uma ampliação das suas atribuições. E nós temos apenas 32, porque nós temos uma na capital, e daí uma em cada sede de delegacia regional, nós temos 31 delegacias regionais. E um fenômeno que está correndo, quer dizer, o problema da violência doméstica é muito grave. Eu trabalhei por 6 anos em Itapema, e mais da metade dos inquéritos que nós instaurávamos era decorrente de violência doméstica. Então, as cidades que não são sede de delegacia regional, essas cidades também estão investindo, também estão se adaptando a essa necessidade. Por exemplo, Itapema, quando eu fui trabalhar em Itapema, já tinha um cartório que tinha uma escrivã que exclusivamente atendia situações de violência doméstica. Hoje lá já tem uma sala locada pelo município, num prédio que fica do lado da delegacia regional, e aquilo não é uma DPCAM, mas faz às vezes, né? Nós tivemos também recentemente inaugurada a sala de Lás da delegacia da comarca de Camboriú. Então lá também tem cartórios que atendem exclusivamente situação de violência doméstica e já tem um local humanizado, o local mais adequado para esse acolhimento. Então, assim, eu quero reforçar que as portas estão sempre abertas, né, para quem precisar conversar, tratar de qualquer assunto, e eu devolvo a palavra para quem entende do assunto. Quer alguma coisa? Boa noite a todas e a todos. Doutor Ivanir, obrigado pelo convite. Obrigado, presidente, a doutora Emanuele e a todos os presentes. Eu que sou o mais novo aqui, né, doutor Jean? Eu sou delegado há 17 anos e há 3 meses em Balneário Camboriú. Desses 17 anos, minha carreira sempre no interior, e 15 anos e 4 meses como delegado regional. Então, eu sei as dificuldades que o doutor Jean, né, tem para carregar esse fardo, que não é fácil. As coisas no serviço público são muito difíceis. Para se conseguir qualquer reforma, qualquer alteração, é uma dificuldade, né? E se não é essa parceria com os demais órgãos, com as entidades, com o setor privado, né, muitas vezes, ou quase a maioria das vezes, se nós formos depender do poder público, as coisas não se deslanchariam. Então, assim, essa parceria é muito importante, é muito profícua, né? E é um dos motivos pelos quais as coisas aqui funcionam, doutora Ruth, pela essa parceria que a DPCAM tem com essas entidades, né? Quando eu resolvi vir assumir a minha lotação aqui na DPCAM de Balneário Camboriú, a doutora Ruth não acreditava que eu viesse, que eu falei com ela ano passado, em agosto, quando nós fomos promovidos juntos para entrância especial. Eu analisei bem, né, e vi que aqui era, de fato, um exemplo, né? Então, que eu gostaria de vir trabalhar nessa delegacia, que é um exemplo. Não somos livres de críticas, né? E essas críticas nós ouvimos e as portas estão sempre abertas porque nós estamos sempre tentando melhorar, né? E essa é a diferença, né? Nós estamos sempre tentando trazer um atendimento diferenciado, né? Um discurso que nós temos é de sempre levar a solução do problema. A pessoa, muitas vezes, ela vai lá trazer um problema social, um problema familiar, que a polícia não vai resolver, né? Mas a gente dá um atendimento humanizado, nós conversamos, nós orientamos, e se ela não sai com aquele problema solucionado, ela sai, pelo menos, se sentindo bem, né? É o que a gente chama de qualidade de atendimento ao cidadão. E isso é uma retórica, um discurso que nós temos com todos os policiais, né, da DPCAM, todos, desde do estagiário até os nossos agentes de polícia e psicólogos, eles têm essa filosofia de atendimento, e isso repercute nessa boa avaliação que a população dá para a DPCAM de Balneário Camboriú, que é fruto, né, doutora Ruth, muito do seu trabalho, né, esses anos todos à frente da DPCAM, né, e que nós pretendemos ajudar a continuar dessa forma. O atendimento ininterrupto, ele perpassa muito mais
ao fato, são muito mais coisas do que a delegacia estar aberta, né? Eu posso dizer hoje, sem sombra de dúvida, que a DPCAM é um exemplo numa coisa que quase ninguém percebe. Não existe nenhum boletim de ocorrência registrado na DPCAM que a vítima não tenha um atendimento pessoal. Não existe nenhum boletim de ocorrência que é registrado na DPCAM que os agentes de polícia, no mínimo, não façam uma ligação por telefone ou que mande uma mensagem via WhatsApp para a vítima para saber do interesse dela e dar continuidade naquele procedimento, né? Se ela deseja representar, né? Então, assim, e muitas vezes, né, doutora Ruth, até em fatos que não são criminosos, fatos atípicos, né? Se a vítima, se a pessoa que vai registrar, ela não recebe uma orientação no próprio momento ali, já sai orientada daquela situação, já se explica para ela que a situação que ela está registrando não é um delito, então não existe a instauração de um procedimento policial, ela já sai orientada, se ela precisa de procurar, se ela vai na rede do abraço, se ela vai, né, nós temos o programa da OAB lá na delegacia, que muitas vezes já tem o atendimento, se a questão que ela vai registrar é uma questão cível, né, ela já recebe o atendimento das advogadas lá ou dos advogados, né, que tem a salinha lá dentro da delegacia da mulher. Então, assim, todas as situações a pessoa recebe um atendimento. E assim, eu acho que os senhores e as senhoras sabem que a maioria das delegacias passam por uma situação de falta de efetivo e excesso de trabalho. Então, assim, essa situação do atendimento, né, pessoal de todos os BOs é uma realidade que não existe praticamente em nenhuma delegacia. A maioria das delegacias estão assoberbadas de BOs acumulados e que a vítima nunca recebe nenhuma ligação, né? Então, assim, essa é uma realidade, todas as situações e todos os boletins são relatados. Os policiais, os agentes de polícia, eles fazem um relatório nos dando um feedback do que foi feito, com cópia da mensagem que foi trocada com a vítima. Então, todos eles são relatados. Então, muito mais do que a delegacia ficar 24 horas aberta para a pessoa ir lá registrar o BO e nunca ter uma resposta do BO que foi registrado, né? Essa forma como foi feita de segregar, né, o plantão para a central e o atendimento humanizado na DPCAM é uma situação que traz uma eficácia e uma eficiência muito maior, né? E felizmente nós estamos colhendo esses frutos, né, dessa boa avaliação perante a sociedade da DPCAM. Então, assim, eu penso que agora com a criação da Sala Lilás na central, que também vai dar um atendimento 24 horas e num lugar separado, né, do público em geral, digamos assim, né, porque é muito triste quando a pessoa quer relatar não só uma violência doméstica, uma violência sexual, né, e ela tem que fazer isso na frente de outras pessoas. Então, assim, é isso que nós buscamos, né? Que ela não chegue lá e vai ter 5, 6 policiais, 5, 6 guardas trazendo um menor infrator, que é o maior problema que teria numa delegacia, né? O menor infrator que não pode ser preso, tem que ser apreendido e aquela confusão toda. Então, assim, é uma realidade que nós temos aqui em Balneário que eu posso dizer para vocês que acredito que está funcionando, né? Existem situações que podem melhorar, sim, né? E vamos tentar juntos resolver essas situações e estamos aí disponíveis para tentar conseguir isso junto, tá? Muito obrigado a todos pelo convite. Pode fazer. Preciso. Do Dr. Alan, daí nós já fizemos um tamanho aqui, né? Se eu não levantar, ninguém vai nem me ver. Eu gosto muito daqui. Estava de costas para a maioria. Está funcionando? Tá. Meus colegas e minhas colegas, eu precisava vir aqui.
para aproveitar essa presença da doutora Ruth, do doutor Jean e do doutor Igor. Às vezes eu até fico com vergonha de ir na delegacia da mulher, de tão bem que a doutora Ruth me trata, eu fico pensando, ela vai achar que eu estou exagerando, que eu estou me valendo da simpatia dela para pedir coisa que eu não preciso. Na verdade, sempre quando a gente vai porque precisa. Quero registrar a presença do meu amigo, meu colega de aula, Jean Rossini. Estudamos juntos lá no 1990 e poucos. Quando eu digo 90 e poucos, é 90 e poucos mesmo. E dar as boas-vindas ao doutor Igor. Doutor Igor, o senhor está de parabéns, porque está entre duas autoridades que fazem jus ao nome de autoridade, porque são autoridades naquilo que fazem. Então, eu preciso perguntar, não sei se, quem sabe, para a doutora Ruth, mas antes eu quero explanar um pouquinho da minha dúvida e da minha preocupação. Nós, agora, em outubro, comemoraremos 35 anos de uma jovem senhora chamada Constituição Federal, que nasceu como aquela Constituição cidadã. E a cidadania dela estava representada, está representada lá, talvez no maior e mais completo artigo de todas as constituições do mundo, que é o artigo 5º, que no seu caput diz que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. Desde que não seja... Eu faria uma lista aqui, das exceções que tem nesse artigo. Ao ponto de dizer que o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Iguais perante a lei são os homens héteros de 18 a 60 anos. E eu já estou nas exceções. Quando eu tenho um lugar reservado para eu estacionar, que tem uma bengalinha assim de idoso, eu já me sinto privilegiado. Mas isso acontece para mim em detrimento dos homens héteros de 18 a 60 anos. E não tem como falar em violência à mulher sem falar na Maria da Penha. E a Maria da Penha foi uma lei que foi criada para equilibrar um grande desequilíbrio histórico na história dos relacionamentos pessoais e relacionamentos conjugais, que é a força do braço. A força do braço desequilibrava as relações para um lado, para o lado masculino. Porque o homem, nem todos hoje, mas na esmagadora maioria, são mais fortes fisicamente do que a mulher e se sobrepõem pela violência. Então, a Lei Maria da Penha veio para equilibrar esta relação. E eu digo, daqui a pouco já vou perguntar para a senhora, doutora, eu digo que houve um grande desequilíbrio porque a Lei Maria da Penha tirou a força do braço do homem e deu força para a palavra da mulher. Então, hoje, nós, advogados e advogadas, que advogamos para os dois lados, ora defendendo a vítima, ora representando a vítima, ora defendendo o autor, nós temos esse privilégio de poder estar nos dois lados ao mesmo tempo. E pergunto, doutora, esta relação hoje não está desequilibrada, dando mais força à palavra da mulher do que ao braço do homem? Esta força na palavra não está sendo usada muitas vezes como vingança de uma mulher abandonada ou de alguma coisa que aconteceu e ela usa desta prerrogativa de ser considerada sempre a parte que fala a verdade.
né? Existe a preocupação para que isso não aconteça lá na DPCAM, doutora? Essa é a pergunta do milhão. Então, bom, a gente, como delegado de polícia, nós temos que cumprir a. Oi. Mas claro que hoje, né, eu acho que isso é em nível mundial, né? Essa política de proteção à mulher, ela não é só aqui no Brasil, mas ela está assim no nível mundial, num crescente, né? Tanto que a gente vê que esses países que não dão essa proteção total à mulher são muito criticados, né? E se tem manifestos, né, nas Nações Unidas, né, nesses grupos, né, que discutem essas questões de violência para que se faça com que a mulher tenha mais essa força, né, de poder lutar então através da lei, quando não pode através do braço. Bom, na Delegacia da Mulher, todas as mulheres que vão e registram boletins de ocorrência e que tem interesse numa medida protetiva ou que, quando é um crime que não depende de representação dela, é um crime de ação penal pública, nós instauramos o inquérito policial, mas o doutor sabe, né, e também outros advogados aqui que também já trabalharam em inquéritos feitos lá, conduzidos por nós na Delegacia da Mulher, que nós não somos uma delegacia de ideologia. Não é pela ideologia da mulher, porque a mulher é vítima, porque o homem, né? Não. Lá, doutor, o senhor já teve casos que acompanhou lá com a gente, desde que haja provas contundentes mesmo, né? Que a mulher foi uma vítima do seu companheiro, do seu marido, quer que seja, e haja provas suficientes, né? Material, né? Testemunhal, de alguma forma assim, ele será indiciado, nos termos da lei. Mas a grande maioria dos nossos inquéritos policiais, eles quase que sempre vão para o fórum sem o indiciamento, deixando ao alvitre do Ministério Público se ele entender que caibam mais diligências. Porque a gente sabe que muitas vezes na relação conturbada do dia a dia, as mulheres procuram a delegacia, quando chegam lá na frente, né, que o inquérito demora para correr, já muitas vezes estão junto com a pessoa com quem ela fez uma medida protetiva ou um inquérito policial, né? Às vezes crimes de lesão corporal, onde elas não se submetem ao exame de corpo de delito. Então, tu não tens uma prova material do fato, só tem os dois naquela discussão. Né? Não tem como você indiciar só por indiciar a pessoa, só porque ela foi a mulher vítima, em tese, que fez o relato. Então, assim, na Delegacia da Mulher, a gente trabalha em cima de provas, né? Para promover ou não o indiciamento do agressor. Não por uma ideologia, só por ser Delegacia da Mulher e que toda mulher que vai lá é vítima. Inclusive, muitas mulheres já saíram de lá indiciadas por falsa comunicação de crime ou por uma denunciação caluniosa. Muitos e muitos casos que vocês sabem, atendem também, assim, que são principalmente esses casos assim, que envolvem guarda no momento de separação, né, que o casal está discutindo guarda de criança. Muitas inverdades são ditas, boletins de ocorrência são registrados, às vezes com crimes sérios, em especial os crimes de natureza sexual. Porque hoje assim se tornou uma coisa tão comum, assim, a mídia, não sei o que estão fazendo, é uma coisa louca, qualquer coisa, a primeira coisa, vou registrar um BO lá na hora da disputa da guarda, quem vai ficar com a criança, que o marido mostrou fotos pornográficas para o menino, para o filho, quando foi visitar o pai. Então, isso sem ter noção do problema que é isso. Até para a própria criança, sabe, que fica nessa disputa, vai com um, vai com outro. A gente tem casos assim, que as pessoas não têm noção do mal que estão fazendo para as crianças. Porque deixam aquela criança naquela situação de joguete ali, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem apurado assim, com muito afinco, com muito cuidado, para não fazer indiciamentos errados, julgamentos errados que possa prejudicar. Claro que nem tudo a gente consegue assim,
né, não vai rolar. Mas, assim, é sem ideologia, é pelas provas mesmo. Doutor, só complementando, o problema está na medida protetiva. Esse que é o problema. Porque até então, até 2 meses atrás, a medida protetiva ela era vinculada a um crime. Precisava de haver um crime para que nós, né, encaminhássemos um pedido de medida protetiva. Então, era possível se fazer um maior filtro nesse sentido que a doutora está falando. Agora, faz 2 meses que foi alterada a lei. Então, a medida protetiva agora, nós temos que requerer e o juiz tem que deferir, independente da ocorrência de um crime, independente do registro do BO, independente da instauração do inquérito policial. Então, este é o problema que aí eu acho que está nessa questão que o senhor está dizendo, que nós, infelizmente, como delegado de polícia, nós temos que cumprir a lei. O legislador, é o que a doutora falou, né? Eu acho que está na moda essa ideologia, né, de jogar para a torcida, então a gente percebe isso. Mas a lei posta hoje é essa. A mulher chega na delegacia, relata uma situação e nós temos a obrigação de fazer a representação de medida protetiva e o juiz fica meio que nessa situação. Até se apurar, né, a situação, a medida é deferida. Então é isso que a gente tem visto. Complementando, porque a pergunta do doutor, ela abre, né, vários leques, assim como a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é uma lei assim, ó, joga. Aí tudo que tu pegar ali, pode. Isso aqui também pode. Não tem nada que não pode. Então, assim, ó, essa política hoje em dia da mulher vitimizada, ela está muito em alta. Porque, assim, ó, dá preferência para ela, se ela vai dizer que ela é vítima, dá preferência a ela em conseguir creche para o filho dela, né? Se é funcionária pública, de uma remoção do serviço. Então, assim, é uma lei que realmente ela só dá direitos, né? Quando a gente olha assim. Só que, infelizmente, a gente, como operador do direito, lá na delegacia, a gente não pode deixar de fazer o procedimento. O que a gente vai fazer é apurar mesmo os fatos, né? Só que, e hoje em dia, assim, ainda a coisa é tão louca, assim, porque assim, ó, se faz por meio virtual, né? Hoje em dia a pessoa vai lá, a mulher entra no site da Polícia Civil, faz medida protetiva virtual. E, às vezes, nem é caso de medida protetiva. Isso volta de novo para a gente na delegacia, porque o juiz não tem nem como despachar. Porque, às vezes, a dona do imóvel está se queixando do inquilino, pede uma medida protetiva para tirar o inquilino do imóvel. Né? Então, assim, é outra coisa que é complicado, porque muitas vezes assim, é uma medida protetiva que a mulher se acha que está numa proteção, faz de uma maneira virtual, só que ela não tem como o juiz despachar, saber o que realmente está acontecendo, né? Então, é muito bonito assim, o texto da lei, todas né, que coloca ali. Mas, claro, tem muita gente que usa de maneira errada, com outros fins, né? E o que cabe a gente assim, é fazer a devida apuração dos fatos mesmo. Boa noite. Quero parabenizar a OAB, né, em nome do Dr. Rodney, que está atuando como presidente aqui, doutora Emanuele como licenciada. Doutora Ruth, já estive na Delegacia da Mulher, fiquei realmente impressionada com o acolhimento. E vou falar 2 coisas muito breves, né? A primeira delas é em relação ao atendimento ininterrupto, quando ele demanda uma rede de apoio. Né? Então, nós vamos ter um atendimento ininterrupto da vítima, porém, nós não teremos, naquele momento, como fazer alguns encaminhamentos.
A doutora citou aqui, claro, a questão do projeto Abraço, mas qualquer outro encaminhamento que seja necessário e que talvez não tenha a celeridade do atendimento ali e o acolhimento ininterrupto. Então, é algo a ser pensado, né, como política pública mesmo, de como vai se fazer com que, além do atendimento naquele momento, né, a gente consiga dar esse suporte todo na rede de apoio que demandará após o atendimento. E citar aqui rapidamente para os senhores e para as senhoras que, recentemente, eu faço parte de um movimento de mulheres que, inclusive, temos advogadas da comissão, como a doutora Jaina, que é presidente da comissão da mulher advogada aqui da OAB, e nós estivemos aí mobilizadas para, sim, termos mais leis que amparem vítimas de violência. Não vou falar em gênero. Eu acredito que a violência deve ser combatida em todas as esferas, em todas as instâncias, mas essa lei, especificamente, ela dá conta de violência, sim, contra a mulher e em ambientes públicos, muitas vezes onde a rede de apoio também não está sensibilizada e não sabe como agir. Vale aqui falar, por exemplo, nós somos uma cidade turística, né? Muitos restaurantes, muitos bares, algumas baladas, alguns espaços como hotéis, pousadas, onde há vulnerabilidade e pode ocorrer, né, devido a diversos fatores, inclusive o próprio álcool, etc., pode haver indícios de violências. E então, conseguimos aí, em unanimidade, que fosse votada a lei Não Se Cale. É uma lei que torna importante, né, uma ação, após ela ser realmente sancionada, onde esses espaços vão ter um preparo para um primeiro acolhimento. Entende? Porque não adianta nós termos, logicamente, é importante o atendimento da delegacia, o atendimento da polícia é necessário e essencial, mas nós precisamos que toda a sociedade esteja atenta a índices de violência, a sinais de violência. E que isso seja, por exemplo, encaminhado de uma forma adequada para que não chegue a fatos ainda piores, né? Então, por exemplo, que se perceba que está ocorrendo algum tipo de violência e que seja encaminhada de uma forma adequada antes de chegar à delegacia, para não sobrecarregar o nosso sistema. Então, eu peço aos senhores que olhem e que verifiquem a lei, como foi recentemente e unanimemente votada, né, na Câmara de Vereadores aqui de Balneário Camboriú, e que também tornará a nossa cidade numa referência no acolhimento a vítimas. Tá? Então, fica aqui a minha dica. Obrigada. Olá, boa noite a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar, né, os nossos convidados, gostaria de cumprimentar o nosso presidente em exercício, todos os presentes. Estou aqui hoje como convidada e ouvinte e amante do tema também. E em relação à pergunta do nosso ilustríssimo, sempre conselheiro, doutor Álvaro, é uma linha tênue essa situação, para onde a gente vai colocar a régua, né? Eu imagino que para vocês isso seja complicado, para nós como advogados também né? Porque existem sim as pessoas que usam da lei, não só a da Maria da Penha, mas como várias outras, né? Manipulam a lei, enfim, a seu favor. Mas existe também a vítima de violência que não consegue outro meio de prova e é vítima de violência. Então, a lei foi feita ouvindo essas pessoas. A dificuldade está na operacionalização disso. Como que isso vai fazer? Então, como bem a delegada colocou, fazer a lei é ótimo, né? Operacionalizar isso como delegado, como advogado, ter esse respaldo como vítima, aí é que está a complicação. Então, assim, eu só queria contribuir no sentido de que eu compreendo a dificuldade de vocês e me compadeço, porque também tenho, quando ouvimos, eu atuo
em direito de família, o exemplo que você deu em relação à guarda, né, doutora? A gente sabe que existe essa arma, eu tenho um boletim de ocorrência contra ele, e sabe lá qual é o boletim de ocorrência ou não, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente tem as pessoas que não conseguem, né, ter essa comprovação e realmente são vítimas. Então, só pedir a palavra para me solidarizar a vocês nesse sentido, que eu imagino que essa régua deve ser muito complicada, e eu realmente espero que não seja um número grande de mulheres que usem dessa maneira, né? A gente sabe que há, mas eu ainda prefiro acreditar que a maioria esteja lá mesmo, porque, infelizmente, porque realmente foram vítimas de violência doméstica. Respondendo, tem uma questão, Cissa, que colocasse, que eu acho interessante, esse projeto bacana, esse que foi aprovado agora lá na Câmara de Vereadores, a gente ficou bem contente também. Já conheço a Ana, né, que é a idealizadora também do projeto, né? Isso, ela já esteve com a gente lá também. Mas esse apoio que tu falas ali de 24 horas, eu só quero deixar esclarecido aqui para todos vocês que mesmo quando a Delegacia da Mulher não está funcionando, mas acontece situações em que a mulher precisa dessa rede de apoio, aqui em Balneário Camboriú tudo funciona 24 horas. Então, por exemplo, tem um flagrante que acontece lá no CPP, que a mulher é encaminhada para lá, né? Então, vai fazer exame de corpo de delito. Lá no CPP mesmo, os agentes já acionam o pessoal do programa Abraço, que eles também têm plantão 24 horas por dia. Se há necessidade também do Conselho Tutelar, tem o plantão que vai lá e faz o acolhimento dos adolescentes, e se tiver que ir para um abrigo, então eles fazem toda essa parte, né? Até fazem a medida protetiva, e as mulheres que não têm onde ir, né, não pode voltar para casa, alguma coisa assim, já são encaminhadas através do programa Abraço, então, ali para a Casa das Anas. Então, vocês vejam que sorte, que abençoada que é essa cidade nesse sentido de proteção à vítima. Porque quando antes de trabalhar aqui, eu trabalhava em Joinville. Nossa, gente, é uma dificuldade para conseguir implementar qualquer coisa naquela cidade. Não sei como hoje é lá, mas naquela época, quando eu vim trabalhar aqui já há 15 anos atrás, aqui a gente já via assim, que tinha uma vontade assim, das entidades de fazer com que esse atendimento, assim, essa rede funcionasse. Agora mesmo a gente vê que assim é perfeito aqui. Então, todas as mulheres que chegam numa situação, mesmo que não seja lá na Delegacia da Mulher, mas no plantão, que é o pior momento mesmo, quando ela sai de casa, que dá a briga, que dá aquela confusão toda, às vezes tem que sair com as crianças, vai para onde? Não tem onde ficar, né? Eu sei que antes a gente tinha conhecidos que eram donos de hotéis, eu já cheguei a pedir para a mulher ficar 1 ou 2 noites no hotel até conseguir uma passagem para a mulher ir embora. Então, tudo isso a gente fazia. Hoje em dia, não. Então, ela tem esse atendimento, que eu acho que aqui é perfeito e funciona 100% lá também, né? E, claro, doutora Emanuele, eu penso assim, que tem essas exceções, mas que, claro, a gente imagina que as mulheres não devam usar de maneira errada um recurso, uma lei tão maravilhosa como tem hoje essas possibilidades, né? Mas que muitas se utilizam disso, né? Novamente, boa noite. Eu inicio dizendo que eu não atuo nessa área, então não tenho a questão prática, né, de estar no dia a dia de vocês. Mas eu, como muito tempo no sistema OAB, eu posso garantir para vocês que o trabalho da Polícia Civil em Balneário Camboriú, principalmente na Delegacia da Mulher, ele é reconhecido em nível estadual, né? Inclusive, está aqui a doutora Ivanita, a doutora Patrícia, elas foram percursoras de um projeto que chama OAB por Elas, né, que está funcionando hoje na delegacia, que foi copiada em todo o estado de Santa Catarina. Então, é um destaque que saiu aqui de Balneário Camboriú, com certeza pela parceria, né, de vocês, dos agentes
que fazem com que isso aconteça. Balneário Camboriú é uma cidade diferenciada. Então, às vezes, a gente pensa, aqui é diferente, que de fato é diferente de todo o estado, mas eu penso que sempre pode melhorar. Por quê? O orçamento que aqui tem, as pessoas que aqui convivem, a gente tem esse potencial de sempre ser o exemplo, né? Eu trabalho na construção civil, no ramo do direito imobiliário. E hoje eu tive o prazer de ser convidado aqui pelo Veiga, que é o nosso amigo, nosso irmão, e fui conhecer a Sala Lilás, lá, como o Dr. Rossini colocou. Esse assunto da Polícia Civil, da segurança pública de Balneário Camboriú, ele é um assunto perene em todas as esferas, né? E a gente foi lá, em loco, visualizou primeiro a beleza do que está sendo feito, a excelência no trabalho, o carinho que estão aplicando naquela Sala Lilás. E depois, as deficiências do nosso sistema. Como bem dito pelo Dr. Carlos Rossini, a gente foi lá, viu em loco, tivemos a visualização de que não conseguem comprar uma cobertura de telhado por conta dessas questões. Então, eu, como participei já de outras ações, principalmente, né, dos construtores aqui pelo ramo da construção civil, do Sinduscom, eu vejo que a sociedade pode auxiliar nisso, né? Pode e deve, na verdade, porque Balneário Camboriú ela é um dos pontos, né, de maior interesse das pessoas morarem no Brasil. Eu acho que hoje é o número 1 das pessoas. Onde é que você quer morar é Balneário Camboriú. E isso se dá muito, existe uma pesquisa do Sinduscom nesse sentido, mas isso dá muito pela segurança pública que aqui está. E essa segurança pública, eu digo sempre, e em todos os lugares que a gente vai, com juristas, pela OAB, a segurança pública começa com a seriedade, com a honestidade e com o empenho das polícias. E a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, ela é destaque também em nível nacional. Então, quero parabenizar vocês nesse aspecto, né? Também, como sistema OAB, saibam que a gente está pleiteando, junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a abertura de uma vara especializada, né, para atendimento à violência da mulher, aqui em Balneário Camboriú. Esse é um pleito da doutora Emanuele e de todas as nossas presidentes e comissões que trabalham no tema, né? A gente tem aqui a direito de família, a gente tem a violência contra a mulher, a gente tem a Comissão da Mulher Advogada, enfim, todo um contexto que envolve para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então, coloco novamente a discussão e questiono o que nós poderemos, como OAB, auxiliar nessa conjectura de poder público, principalmente na questão da segurança e a iniciativa privada, para que a gente possa trazer os melhores resultados para vocês. Novamente, parabéns. Bom, boa noite, doutora. Quero agradecer o convite. Eu vou passar minhas impressões dentro desse projeto social, a convite do meu amigo Rossini, minhas grandes parceiras, Emanuele, doutora Evani, ali. As minhas impressões da Sala Lilás, ela é como uma ambulância, é aquela coisa que a doutora passou. O pessoal chega ali agitado, final de semana, a 1000, então ali é um pronto-socorro. Mas o especialista é a DPCAM, é a Delegacia da Mulher. Porque ali o profissional ele vai atender rapidamente, porque é uma vítima, uma pessoa carente, tantos outros que a gente tem comentado, né? Então, é um equipamento, é apenas um equipamento que dali faz uma triagem para o especialista. Porque hoje nós temos, realmente, eu tenho acompanhado, através da Emanuele, da doutora Ivanile também, a gente tem uma das melhores delegacias de mulheres do sul do país, tá? Eu estive hoje com delegados de fora, comentando sobre o trabalho, a impressão é muito grande. Então, hoje, aquele equipamento ali, é o que a senhora falou, o profissional que a senhora tem hoje ali, ele é especializado, ele trata, ele cura, ele ouve. E, às vezes, a pessoa chega ali tão ferida, precisando de atendimento, um abraço, né? Ele quer ser ouvido. E hoje, esse equipamento que a gente está disponibilizando através de muitos, a sociedade organizada está se comovendo com isso. Porque, às vezes, a pessoa tem uma impressão, né,
que é a Delegacia da Mulher, né? Porque a Delegacia da Mulher trabalha de segunda a sexta. Porque ela é uma especialista. Ela vai ouvir, realmente, o doutor aqui falou a verdade. As pessoas não saem lá sem atendimento. Isso é um atendimento humanitário, que atende às ODSs da ONU. Isso vocês estão de parabéns. Isso é humanização. Isso é trabalho hoje muito bem feito, de qualidade. Através do nosso delegado regional, ele abriu as portas para nós, para colocar esse equipamento que é apenas ambulância. Imagina que aquele ali é o nosso suporte técnico, né? É o nosso SAMU. Porque dali o profissional ele filtra e vai encaminhar. Porque, como a senhora passou, a demanda está crescendo. Então, é essa impressão que eu tenho. Sou muito grato aí para vocês terem abrido essa oportunidade para a gente participar. É uma honra estar com vocês. Uma gratidão de todo o coração, porque as pessoas que estão ali participando, fazendo parte desse projeto, porque sabe o trabalho valoroso que a senhora tem empenhado todos esses anos ali na DPCAM. É isso aí, gratidão. Eu juro que a minha licença amanhã ela se concretiza de vez, tá? Mas é que assim, a Sala Lilás, eu e o Guilherme tivemos lá com o delegado Rossini e estávamos falando de outro tema e de repente ele começou a desenhar a Sala Lilás e eu falei para ele, a OAB tem que estar junto contigo, não foi? E aí eu recebi a ligação do Veiga e iniciamos aí uma jornada para fazer acontecer mesmo. Parabéns pelo teu trabalho ali. Conte sempre conosco. Mas eu só queria dar um depoimento. Numa das vezes que nós estivemos lá na delegacia, eu postei no meu Instagram a realização de um sonho, Sala Lilás. E surgiu alguns comentários que as pessoas perguntaram, mas por que um sonho, uma sala lilás dentro de uma delegacia? Ou seja, a gente precisa passar para a população qual é a importância de uma sala lilás. Não é uma sala lilás numa delegacia. É um atendimento contínuo, humanizado, é um olhar onde vai ter lá um armário, onde vai ter um lugar para a vítima tomar banho, vai ter roupa para ela trocar, vai ter uma fralda para ela colocar no filho, vai ter brinquedo para quê? Ou seja, realmente é a realização de um sonho e eu só tenho a agradecer ao delegado, a toda a Polícia Civil e ao Veiga de nos dar a oportunidade de fazer parte dessa... e tenho certeza, pode ser que alguma copie, mas que vai ser a melhor de Santa Catarina, vai ser. Boa noite, doutores. Boa noite, doutora. Eu não iria me pronunciar, mas face ao gancho que o doutor Álvaro fez, eu vou me pronunciar. Normalmente, a mulher é vitimizada, em 95 casos. Nos casos, a mulher é vítima, eu já acompanhei, fui muito bem atendida, é nota 10 a nossa Delegacia da Mulher. Mas, gente, os homens apanham também. Tem muito homem apanhando e com vergonha de ir numa delegacia. Eles apanham e não sabem a quem recorrer. O meu filho foi um que perguntou, mãe, por que os maridos te procuram para dizer que apanharam? Eles têm vergonha de ir na delegacia porque são debochados. O próprio policial debocha dele. Porque, normalmente, a mulher é frágil, a mulher é vítima. Então, tem uma bandeira a levantar em favor desses homens também. Tem um pobre de um moço sofrendo lá na Alemanha, que a moça daqui, de Balneário, acusou ele de agressão. Ele está impedido de ver o filhinho, a família toda sofrendo e a agressora recebendo as benesses, né? Então, há que ter um lugar também para que se escute esses homens agredidos e que têm vergonha de dizerem. Muito obrigada.
Mais alguém? Bom, primeiro eu vou... Ela está rindo. Essas parcerias, né, que a gente tem que ter. Olha, eu acho que assim, ó, a gente está vivendo assim um tempo de quebra de paradigmas, porque até um tempo atrás, assim, a polícia era um local muito fechado. Ninguém queria ninguém lá na delegacia, porque achava assim, vamos ter uma sala da OAB aqui dentro, vamos ficar vendo o que a gente está fazendo, aquela coisa assim, sabe? Então, trabalhar com polícia, gente, é difícil. Eu sei que eu trabalho com polícia há tanto tempo, se eu acho difícil, imagina que não é, né? Então, assim, ó, essa quebra de paradigma é maravilhosa. Essa entrada da OAB por elas, vocês podem dizer, né, meninas, não é fácil entrar nas outras delegacias para conseguir inserir o projeto. Tem que fazer quase que uma lavagem cerebral, porque eles ainda estão naquele conceito antigo, assim, nossa, tem uma sala da OAB aqui dentro, vão fiscalizar o que a gente está fazendo, e não sei o quê. Mas se você está fazendo só a coisa certa, trabalhando direito, eu prefiro que elas estejam lá, com a gente, né? Então, por isso que a parceria dá certo. Então, assim, a polícia tem que quebrar esses paradigmas, trazer realmente a sociedade para dentro da delegacia. E isso, doutores, né, passa por esse atendimento humanizado. Porque a sociedade ela tem que se sentir confortável para ir no local. Não só para fazer uma, né, porque quando eu vou lá porque é um flagrante. Não, mas ir lá fazer um boletim de ocorrência. Só um boletim de ocorrência, ter um espaço, ter um local digno, né, onde ela possa registrar um boletim de ocorrência, independente do que seja, estelionato, qualquer um crime, né, material, não uma violência só física, alguma coisa assim. Então, por isso que essas parcerias são necessárias. E se faz necessário que sejam abertas as portas para a comunidade ir e entender. Hoje em dia, né, vocês estão vendo como que a gente está sucateado. A palavra é essa, né? A gente, assim, hoje em dia tem que dar esse suporte lá para fazer a sala lilás, mas que nem tu falou, né, doutora? Vocês, né, vão lá, eu arrumei essa parede aqui. Gente, mas não ficou legal, porque aquela outra coisa lá está toda caindo aos pedaços, como é que vai ficar? É um prédio velho que não suporta mais, então qualquer coisa que tu faças ali vai deteriorar muito mais a outra parte ainda, né? Então a gente está sucateado e dependemos mesmo da sociedade. E eu entendo também que a gente, enquanto polícia, tem que se abrir, fazer com que a sociedade tenha o interesse de ir até a delegacia, né, para ver como é que funciona. Que não é mais aquele lugar, aquele claustro onde se batia nas pessoas. Hoje a gente ainda vai dar palestra lá nas escolas, às vezes, né? E a piazadinha a gente quer mudar o foco, né? Mas vocês prendem o cara lá na cela, vocês surram todo mundo quando chega lá, sabe? É isso que é o conceito que a criança ainda tem, né? Então, a gente tem que... E eles adoram falar sobre isso, sabe? A gente quer mudar o foco, mas é difícil. Então, eu agradeço mesmo, assim, né, elas, assim, que foram lá, né? Na época, não era eu estava afastada, mas a Inara também, a doutora Inara, que teve um papel preponderante, né? Tanto lá no tempo que foi feita a reforma da delegacia, também quando elas começaram com o projeto lá, né? Plantou essa árvore que está dando esses frutos bacanas, né? E está se expandindo pelo estado todo. Mas eu sei que a luta não é fácil, porque assim, ó, a polícia ainda está com aquele paradigma que se trouxer a sociedade civil para dentro dali, vão achar que é uma invasão do espaço da polícia. E não é, né? Os tempos estão mudando, né? A gente faz tudo dentro da legislação, não tem nada que seja feito de maneira irregular, então isso aí só vem a agregar. E os homens, como a senhora diz, né, realmente, né, também são vítimas de violência, né? Mas os homens, eles fazem o boletim de ocorrência deles, vão na delegacia da mulher, muitos e muitos homens fazer boletim de ocorrência, onde eles se dizem vítimas, né? Só que a delegacia da mulher não apura esses crimes, então a gente encaminha para a delegacia competente para ser dado o devido encaminhamento. Mas eu sei que tem muitos mesmo que também são vítimas de violência, né? Mas o foco hoje aqui é a mulher vítima, né? Mais alguém quer fazer uso da palavra?
Não vi mãos, mas não, vamos perguntar. Boa noite a todos e a todas. Não poderia deixar de me manifestar, né? Primeiramente, né, agradecer e parabenizar a OAB através das duas comissões, né, a Comissão de Violência Doméstica e a Comissão de Assuntos Criminais, pelo evento. E parabenizar aí todos os representantes da Polícia Civil. Como a doutora Ruth comentou, existe uma parceria, sim, e é muito importante, doutora Ruth. A OAB atualmente está presente dentro da rede de proteção de violência doméstica do município, né? Então, nós conquistamos esse espaço, foi muito difícil. E não seria possível se não fosse o apoio de vocês, né? Como a doutora falou, né, Balneário Camboriú é um exemplo dentro do Estado. Eu falo isso porque estou presidente da comissão OAB por Elas no Estado. Nós estadualizamos esse projeto e nós estamos com muita dificuldade em algumas delegacias, né? Mas eles sempre questionam: mas como que é em Balneário Camboriú? Balneário Camboriú deu tão certo, né? Mas deu certo por conta, né, do apoio dos delegados e toda a equipe, né, que nos acolhe tão bem dentro da delegacia. Mas assim, gostaria de dizer que eu sou suspeita, né, de estar falando sobre o projeto. Está aqui a doutora Ivani, a doutora Maria Helena Antoniazzo também, que iniciamos em 2017 esse trabalho à frente à delegacia, e que não existia ainda a Sala Lilás, doutora, mas sempre tivemos esse olhar acolhedor para a vítima, né? E mesmo com a implementação da Sala Lilás, nós com certeza estaremos, né, de forma dando seguimento, né, a todo esse apoio, né, que essa mulher, quando ela chega na delegacia, ela necessita, né, do acolhimento, daquele olhar, do ouvir, do saber ouvir, né, sem julgamentos. E na certeza que vocês estão sempre aí apoiando. Então, minha profunda gratidão, estou à disposição e tenho a certeza que muitas delegacias vão querer conhecer Balneário Camboriú para poder implementar o projeto OAB por Elas. Tá? Muito obrigada. Boa noite. Bom, pessoal, vou fazer um rápido uso pessoal da palavra. Primeiramente, parabenizando a todos, as autoridades aqui presentes, as comissões que desenvolveram esse trabalho, a OAB, que está desenvolvendo esse projeto, a todos os advogados, em especial as advogadas que trabalham nesse sentido de realmente estar promovendo esse olhar humanizado, né? Sabemos de um Brasil que muito machuca, que muito mata, que muito lesiona a mulher, né? Então, ainda que a mulher seja a maioria no país, ela é minoritária politicamente, né? E eu acredito muito no princípio aristotélico da igualdade. Hoje a internet traduz isso numa imagenzinha onde são caixinhas de madeira para assistir um jogo de futebol do outro lado do muro. Então, se alguém é menor e alguém é maior, o maior não precisa de caixinha. Pega dele e dá lá para o menor, dá 2 caixinhas para ele, né? Onde aí todos ficam iguais perante a Constituição e, né, sempre imaginando que existam situações excessivas, aproveitadores, etc. Mas, em especial, gostaria de agradecer o fato de que eu vim para fazer o cerimonial e saio agraciado por ter conhecido, por ter escutado essas palavras que nos dão uma injeção para ver um trabalho, mas também um mundo melhor para essas pessoas maravilhosas que são as mulheres. Assim, retomando o protocolo, agradecemos a presença de todos e a participação dos organizadores e palestrantes desse evento. Convido a todos para uma recepção no andar superior após, e a OAB, Seção de Santa Catarina, Subseção de Balneário Camboriú, agradece e encerra os trabalhos dessa mesa, desfazendo-a. Desejo a todos, assim, uma boa noite. Olá, meu nome é Alisson Radaeli, sou secretária-geral aqui na OAB de Balneário Camboriú. Sou a diretora responsável pelo evento de hoje, quarta da OAB. Um projeto que foi criado para aproximar os advogados e a comunidade, todas as quartas-feiras, onde traremos importantes e relevantes assuntos para serem debatidos na nossa subseção.
trazendo os advogados e a comunidade em geral para participar. Hoje falamos sobre a violência doméstica, onde tivemos 3 delegados e gostaríamos de agradecer o sucesso que está sendo esse evento, convidando você para a próxima quarta. Um grande abraço.